As ligações que os átomos fazem entre si definem praticamente todas as propriedades de um composto químico: a solubilidade, pontos de fusão e ebulição, condutividade térmica e elétrica, acidez e basicidade e reatividade no geral. Conhecer as ligações químicas é a base para entender diversas reações e comportamento das espécies químicas. Mas a princípio, por que uma ligação química é formada? Temos que entender que o universo gosta de fazer as coisas do jeito mais fácil. Um sistema sempre vai espontaneamente de um estado com mais energia para um estado com menos. Numa simples analogia, imaginamos uma bola caindo do morro para o fundo do vale. No topo, a energia potencial gravitacional é maior e no vale a energia é menor. Por isso, tu nunca vai ver a bola subindo do vale para o morro sem que algo externo forneça energia. Em relação à química, os átomos não ligados estariam em cima do morro, com bastante energia, e depois de ligados, eles estariam lá embaixo no vale, com menos energia. Isso quer dizer que sempre que uma ligação é formada, o composto final tem energia menor. Esse é o fundamento de todos os tipos de ligações químicas. O objetivo é sempre alcançar mais estabilidade. A primeira condição para que uma ligação aconteça é, claro, a aproximação de dois átomos. À medida que se aproximam, as forças elétricas começam a ter relevância. Temos forças de atração de um elétron com o núcleo do outro átomo e forças de repulsão dos núcleos e das nuvens eletrônicas se repelindo individualmente. Enquanto a distância ainda é grande, quem ganha é a força de atração. Quando os átomos ficam bem pertinho um do outro, as forças de repulsão são as mais fortes, então haverá afastamento. Nesse vai e vem, há um ponto em que as forças se igualam. Os átomos não conseguem nem se afastar e nem se aproximar mais, assim como uma bolinha no fundo do vale. Esse é um esquemazinho do porquê uma ligação acontece, mas para cada tipo de ligação haverá um mecanismo específico. O primeiro tipo de ligação que eu vou falar é a ligação iônica vai ocorrer com o encontro de um ametal, que são esses caras daqui, e um metal, que é praticamente todo o resto, mas os mais legais são esses da esquerda. É importante que sejam esses dois tipos específicos de elementos por causa da diferença enorme de eletronegatividade, que vai determinar como a ligação se dá. O que acontece é que o elétron do metal é totalmente capturado pelo ametal, tendo a criação de um cátion com carga positiva e de um ânion com carga negativa. Os átomos ficam juntos justamente pela força elétrica das cargas opostas se atraindo. A forma que esses compostos assumem no espaço é em retículos cristalinos. Cada ânion fica o mais perto possível um do outro, enquanto os cátions ocupam os espacinhos que sobram entre os ânions. Existem vários retículos diferentes. O tipo específico depende do tamanho dos íons e da proporção entre eles dada pela fórmula mínima. Mas o esquema básico é sempre com os íons dispostos nos vértices, arestas ou faces de um cubo, sendo que essa estrutura se replica indefinidamente. Por causa da forte interação eletrostática da ligação iônica, os pontos de fusão e ebulição são muito altos. Apesar disso, os compostos iônicos são muito frágeis, já que o deslocamento de uma fileira de átomos colocaria cargas iguais uma frente da outra, o que causaria repulsão e, portanto, a quebra do retículo. Enquanto no estado sólido, eles não conduzem corrente elétrica, já que as cargas estão presas umas às outras. Os compostos iônicos conduzirão corrente apenas no estado líquido e no aquoso, quando os íons estarão livres para se mover em resposta à diferença de potencial. Quanto à solubilidade, será solúvel o composto que faça interações mais fortes no solvente do que com ele mesmo, porque aí o retículo se quebra e os íons efetivamente se misturam no meio do solvente. De forma geral, sabe-se que nenhum composto iônico é dissolvido em solventes apolares porque não formam ligações fortes com os íons. E em água é um tanto imprevisível. Muitos são solúveis, mas vários não. Geralmente se decora uma tabela enorme que, sinceramente, eu acho uma merda. Agora sim, a parada fica séria. Uma ligação covalente geralmente é formada por ametais. Os elétrons que participam da ligação serão compartilhados,
como se os átomos recebessem e doassem elétrons ao mesmo tempo. Esse tipo de ligação gera moléculas, que são compostos discretos que, mesmo sozinhos, mantêm suas propriedades, ou gera sólidos covalentes, mas esses são poucos e têm características muito específicas para cada um. Para entender como essa ligação funciona, temos que evoluir de modelo atômico. Os elétrons não orbitam um átomo como um planeta orbita o Sol. Se esse fosse o correto, o princípio da incerteza de Heisenberg seria violado. Na realidade, os orbitais estão mais para nuvens de probabilidade. Eles são a região onde um elétron tem mais chance de estar, mas não podemos ter certeza de exatamente onde e da trajetória que ele toma. Dependendo do átomo, haverá mais orbitais e com formatos diferentes. Mas esses dois são os mais legais. O orbital S é uma esfera e o orbital P tem o formato de 2 balões de festa amarrados, sendo que sempre vão ter 3 deles juntos, um ao longo de cada eixo. Quando a ligação covalente de fato acontecer, os orbitais vão se fundir para que os átomos consigam compartilhar os elétrons. Os orbitais podem se deformar assim, ou até mesmo os orbitais podem se juntar antes de uma ligação ser feita. Com tantos orbitais disponíveis, 2 átomos podem fazer até 3 ligações entre si. Mas estimar a quantidade exata para cada composto pode ser muito complicado. Em casos simples, os átomos se ligam para encher completamente os orbitais. Aliás, é daí que vem a famigerada regra da exceção do octeto. O hidrogênio faz uma ligação, o oxigênio faz uma ligação dupla ou duas simples, e o nitrogênio faz até uma tripla. Como eu tinha dito antes, a ligação covalente é uma partilha de elétrons, mas nem sempre essa partilha será por igual. Se temos átomos diferentes, com eletronegatividades diferentes, então a nuvem eletrônica se deslocará para o átomo com maior eletronegatividade. Existe até um número que se dá para quantos elétrons ele aproxima ou são afastados dele. No exemplo da água, cada hidrogênio tem NOx mais 1, já que são os elétrons de uma ligação que se afastam, e o oxigênio tem NOx menos 2, já que são os elétrons de 2 ligações que ele atrai. Esse deslocamento das nuvens eletrônicas gera uma importante propriedade das moléculas: a polaridade. A polaridade vai definir a solubilidade e o tipo de forças intermoleculares. Sobre as características das moléculas, é difícil dizer características comuns a todas, já que existe uma variedade enorme de compostos com uma variedade enorme de propriedades diferentes. O que muitas vezes se mantém é o baixo ponto de fusão e ebulição. A atmosfera, inclusive, é formada somente por moléculas. E também a baixa condutividade elétrica, já que os elétrons ficam presos aos orbitais, sem conseguirem se deslocar. E falando em condutividade elétrica, isso me faz me lembrar da... A ligação metálica ocorre somente com gases nobres. Não, óbvio que não, né? Ocorre somente com metais. Os átomos formam retículos cristalinos, assim como acontecia com os compostos iônicos, mas aqui não vai ter íon nenhum. Por causa dessa estrutura, os metais acabam por ser bem maleáveis e dúcteis, uma vez que a ligação metálica não é direcional, como a covalente, e não tem íons que possam se repelir, como na iônica. A força da ligação metálica geralmente é bem grande e depende de quantos elétrons estão disponíveis na camada de valência. Isso até explica o porquê de o mercúrio ser um metal líquido em condições ambientes. Os elétrons de valência do mercúrio estão intensamente atraídos ao núcleo, dificultando a saída deles para a criação de uma ligação, o que a faz ser fraca. O jeito que o pessoal mais usa para explicar essa ligação é pela teoria do mar de elétrons. Ela é muito intuitiva, mas já está muito velha e manjada. Ela não explica direito algumas outras coisinhas interessantes. O que eu vou apresentar é a teoria das bandas eletrônicas. Essa usa como base a teoria do orbital molecular, que por sua vez é uma DLC da teoria dos orbitais que eu tinha usado na ligação covalente. Resumindo, ela diz que cada orbital que for fazer uma ligação vai gerar um orbital molecular. Então, se temos 2 átomos
cada um com um orbital participando da ligação, a molécula final terá 2 orbitais, mas com energias diferentes. O orbital com menos energia fica localizado mais entre os núcleos, que contribui para a estabilidade da molécula, enquanto que o orbital com maior energia fica mais afastado. Quando pensamos numa infinidade de átomos, como é num retículo cristalino, os orbitais se combinam e acumulam em energias intermediárias até o ponto em que praticamente não haverá nenhuma diferença de energia entre um orbital ao outro mais próximo. Esse espectro de energia é dividido em 2 bandas, a de valência e de condução. Os elétrons se encontram mais na banda de valência porque é que tem menos energia, mas facilmente podem saltar de orbital em orbital até a banda de condução, já que as diferenças de energia são baixas. E é nessa banda de condução que o elétron fica livre para conduzir eletricidade. Além de conseguir explicar a boa condutividade elétrica dos metais, essa teoria explica outras características que a teoria do mar de elétrons não consegue, como, por exemplo, o brilho metálico se dá porque os elétrons conseguem absorver e liberar radiação numa larga faixa de frequências por causa da pequena diferença de energia entre os orbitais. E o aumento de condutividade dos semicondutores com o aumento da temperatura se dá porque a energia térmica consegue ser usada para vencer a diferença de energia de uma banda a outra. Agora sobre o último tipo de ligação, as ligações intermoleculares. Como o nome já diz, vai ser entre moléculas. E essa ligação já é muito mais fraca do que as entre átomos que vimos. Os tipos de interações dependem totalmente da polarização da molécula, então que nos aprofundemos um pouco mais em polaridade. Como vimos, a diferença de eletronegatividade dos átomos desloca a nuvem eletrônica. Isso quer dizer que uma parte da molécula terá uma região com mais carga negativa e outra com carga positiva. Nós podemos atribuir um vetor no sentido em que a nuvem se desloca, que terá o nome de momento dipolar. A molécula será apolar quando o momento dipolar for zero e polar quando não for zero. Além da diferença de eletronegatividade, a polaridade de uma molécula depende também da geometria dela. Vamos comparar o CO2 e a água para exemplificar. Ambos têm 3 átomos e 2 elementos diferentes, mas um é polar e o outro não. No CO2, os 2 oxigênios puxam igualmente a nuvem eletrônica para si, mas em sentidos opostos. Isso quer dizer que os momentos dipolares de cada oxigênio se anulam. No fim, a molécula é polar, mesmo que as ligações sejam polares. No caso da água, a geometria dela já é diferente. Não é linear como no CO2, porque o oxigênio tem pares de elétrons na camada de valência que vão causar repulsão adicional, fazendo a água assumir uma geometria angular. Nessa estrutura, o momento dipolar aponta dos hidrogênios ao oxigênio. Parte dos vetores se cancela, mas há um momento resultante para cima, o que significa que a molécula é polar, com a carga negativa no oxigênio e a positiva nos hidrogênios. Agora sim, já podemos ver de fato as interações intermoleculares. O primeiro tipo é dipolo-dipolo, ou dipolo permanente. Nessa interação, 2 moléculas polares, com 2 polos, se encontram e interagem por forças elétricas. O negativo atrai o positivo e vice-versa. Outro tipo é a ligação ou ponte de hidrogênio. Ela tem a mesma natureza da anterior, mas é bem mais forte. Ela acontece quando um hidrogênio perde muito da sua nuvem eletrônica a outro átomo muito eletronegativo, fazendo com que a molécula fique muito polarizada. Isso só vai acontecer quando o hidrogênio estiver ligado com o flúor, oxigênio ou o nitrogênio. Tem também a dipolo instantâneo ou dipolo induzido, que acontece com moléculas apolares. O que ocorre é que por um instante a nuvem eletrônica pode se deslocar para um lado ou para o outro por puro acaso, que vai gerar pequenos polos que por sua vez vão induzir outras moléculas próximas a criarem mais polos. Essa ligação é a mais fraca de todas porque internamente a molécula não permitiria a criação de polos. E por fim,
tem a interação íon-dipolo, que é quando um íon e uma molécula polar se encontram, assim como quando um composto iônico se dissolve em água. Menos importante, tem também a ligação dipolo induzido com permanente, que é só quando uma molécula apolar e polar se encontram. O que as interações intermoleculares definem nas moléculas são principalmente os pontos de fusão e ebulição. Quanto mais forte a interação é, maiores são os pontos de fusão e ebulição, então se esperaria que as temperaturas sejam mais altas para interações por ponte de hidrogênio, depois para dipolo-dipolo, e mais depois ainda para dipolo instantâneo. Mas existe outra coisa que deve ser levada em conta, é a quantidade de ligações e a área de contato da molécula. Claro que uma ponte de hidrogênio é mais forte que uma dipolo instantâneo, mas muitas vezes moléculas apolares são muito grandes, o que vai gerar uma quantidade enorme de interações que somadas dão um ponto de fusão muito grande. Outra propriedade que as interações moleculares influenciam nas moléculas é a solubilidade. Geralmente, um composto polar não é solúvel em compostos apolares e vice-versa. Mas a velha máxima é semelhante dissolve semelhante. E não é só para polaridades semelhantes, mas semelhança no geral mesmo. Por exemplo, a água, o famoso H2O, dissolve água oxigenada e metanol. É só observar a estrutura. A água oxigenada é igual à água normal, mas com um oxigênio a mais. E o metanol só trocou um hidrogênio por um CH3. Química tem muita exceção. E o problema nem é esse. O problema é que chega num ponto em que as explicações são puramente matemáticas. E é uma matemática de uma vida inteira, só não tem como.